Feliz sábado a todos. Eita, que coisa boa ter vocês aqui. Olha só, quanta gente bonita que tem aqui. E você que está nos assistindo pela internet, também tem gente bonita do outro lado. Nós estamos aqui para começar a maior escola do mundo. Pasmem, essa é a Escola Sabatina, onde nós temos alunos no mundo inteiro. E você está aqui na Central de Curitiba hoje para participar dessa classe. Hoje vamos ter de uma maneira diferente. A partir de hoje, as férias, nós vamos ter a lição geral. E você que está aqui presencial vai poder fazer parte da interativa nossa também. Os nossos queridos irmãos que fazem parte da interativa, que são mais de 1000 pessoas do outro lado, e geralmente acaba com 4000 pessoas, vão fazer parte também junto com vocês. Vocês vão estar aqui para abrilhantar também a nossa interativa. E como é bom esse novo formato. Eu falo assim que as férias são tão boas que eu não queria que acabasse. Vocês aqui também presencialmente vai ser muito bacana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero chamar o Bruno. O Bruno ele vai contar a história das missões, pessoas que se dedicam a vida a Cristo, e também a história um pouco mais sobre o que a igreja faz no mundo inteiro. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Feliz sábado a todos. O Informativo Mundial das Missões dessa semana nos conta a história diretamente da Gana, lá na África. A história do Nathaniel, de 16 anos. Ele foi convidado por um amigo para ir num culto de domingo na igreja dele. Lá nessa igreja, o pastor pediu para que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então ele leu os 10 mandamentos. Só que ele pulou um desses mandamentos. No fim do culto, Nathaniel chegou para o pastor e perguntou: pastor, por que você pulou o 4º mandamento? Então o pastor respondeu: jovem, o dia que você guarda não importa, você pode escolher qualquer dia. Ele ficou chocado. Como assim um dos 10 mandamentos é opcional? Foi então que ele leu na Bíblia dele o versículo que diz bem assim: lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então no domingo seguinte ele resolveu ir perguntar para o pastor da igreja dele qual era a opinião dele acerca do 4º mandamento. Para sua surpresa, o pastor respondeu a mesma coisa: você pode guardar qualquer dia, o sábado não precisa ser o dia de guarda. Diante disso, ele resolveu estudar a Bíblia com mais seriedade. Ele perguntou consigo mesmo: onde é que está escrito na Bíblia que eu posso guardar qualquer dia? Ele encontrou a resposta para a pergunta dele lá em Tiago 2,10, que diz assim: pois qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Ele raciocinou: quem sabe guardar o sábado seja importante para Deus. E ele lembrou de um grupo de cristãos que guardava o sábado, os adventistas. Só que na cidade onde ele morava não tinha nenhuma igreja deles. Então ele resolveu orar para Deus pedindo: Senhor, se o sábado é realmente importante para você, por favor, faz com que os adventistas venham aqui na minha cidade e façam reuniões evangelísticas. Ele orou dia após dia essa oração. 8 meses depois, os adventistas vieram. Ele ficou muito feliz, porque isso respondeu à sua oração, mostrando que Deus havia ouvido a sua oração e que também Deus se importava com o sábado. No fim das reuniões, ele e a sua irmã mais nova se batizaram. Não somente eles, mas 50 pessoas entregaram a vida a Jesus. Como resultado disso, uma igreja adventista foi fundada na cidade dele. Ele comenta: mesmo antes de os adventistas virem à minha cidade, eles já haviam ganhado uma alma. Hoje ele tem 23 anos e está estudando para se tornar um professor. As ofertas desse trimestre têm ajudado a construir e ampliar um centro de educação lá na Gana. Esse centro é uma escola de formação em enfermagem. Ela abriu em 2015 com 22 alunos e hoje conta com mais de 700. A demanda é muito alta e a escola não tem mais capacidade para receber novos alunos. E lá é um verdadeiro campo missionário, pois só 30% dos alunos são cristãos. Que possamos, com as nossas ofertas, ajudar a impulsionar a missão de Deus ao redor do mundo. Bruno, muito obrigado. Obrigado pela carta missionária. Bem,
eu quero apresentar o pessoal que está aqui. Hoje vai ser um momento diferente para você que nos assiste a cada sábado. Você que está do outro lado, nós estamos com 1.400 pessoas online agora. Isso é muito bom. Vamos terminar em mais ou menos 4.000. Mas é muito bom ter você, como todo sábado nós temos aqui, presencialmente na sua igreja, que é a Central de Curitiba. Eu quero apresentar aqui primeiramente todos que compõem aqui. Aqui nós temos o Samuel Weck, ele é um dos anciões da nossa igreja, meu amigo pessoal desde sempre. Seja bem-vindo, Samuel. Nós temos também a Taniara que vai estar falando com você, ela que vai estar fazendo a parte interativa. Nós temos aqui a minha madrinha, a Tatiana Soria, e muito bom ter você aqui também. E temos o pastor Stanley Arco conosco aqui. Pastor, é um privilégio, é uma alegria ter você de volta para Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. Taniara. E eu estou aqui para manter contato principalmente com vocês que estão online. Estou aqui também admirando, né, as faces e expressões daqueles que estão presentes. É muito bom hoje estarmos aqui com vocês, mas estarei aqui para trazer você que está online aqui pertinho de nós. Vou estar atenta a cada comentário, trazendo aqui as contribuições de vocês e também mandando o nosso abraço, o nosso carinho, recebendo o carinho de vocês que temos recebido todos os sábados. Nós estamos num formato diferente hoje. Hoje estamos com todos os nossos irmãos presentes aqui também. Geralmente nós estamos só aqui a nossa equipe lá no estúdio, mas hoje é uma lição geral. É um modo diferente de estarmos reunidos, não em classes, como geralmente fazemos. Hoje, se você é membro de nossa igreja e está longe por algum motivo, viajando, saindo de férias, também não se esqueça de responder o quiz da Escola Sabatina. É muito importante. E você também que está aqui, responda o quiz da sua igreja e também da nossa, para quem já é membro daqui. Quero também dizer que vocês que estão presencialmente aqui, podem ali na recepção retirar o seu livro, O Grande Conflito, totalmente grátis. Aqui você pode ler e estar a par dos últimos acontecimentos da história do mundo. Taniara, eu posso dar uma sugestão? Sim. Que tal o pessoal pegar para dar de presente de Natal também esse livro? Imagine só, ganhar um presentão desse. Receber isso? Então, você que está presencialmente aqui, tem esse privilégio de ir lá na recepção e pegar para presentear os seus amigos. Sim. E a nossa lição da Escola Sabatina, que estudamos durante todo esse trimestre, e o tema principal que estudamos essa semana, está no nosso guia de estudos, que você pode acessar no link que será disponibilizado abaixo. E também, se você quiser assinar ou ter um exemplar físico, você também pode entrar no site www.cpb.com.br e adquirir a sua lição. Estaremos felizes de tê-lo conosco mais este sábado. Não é, Lobão? Obrigado, Taniara. Nós temos aqui um time muito bom, mas antes vamos convidar a principal pessoa aqui presente, que vai estar presente no nosso Deus. Pastor Stanley, o senhor pode pedir a presença de Deus e orar para o começo da Escola Sabatina? Muito prazer. Bom dia a todos. Vamos orar? O Senhor nos acompanhou durante toda essa semana no estudo da lição. O Senhor esteve nos mostrando fatos importantes da missão diante da história bíblica de Esther. Agora queremos revisar isso, Senhor, e queremos que o Senhor, o Espírito, esteja conosco nesta hora, usando-nos a falar, a escutar e de maneira especial, ajudando-nos a colocar em prática, por onde estivermos, esta missão de falar de Jesus e da salvação que encontramos nele. Rogamos a tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que não conhecem, o pastor Stanley Arco é o presidente da nossa divisão sul-americana, o qual rege todas as igrejas, instituições aqui na América do Sul e 8 países, né, pastor? 8 países. Deus capacite o Senhor a cada dia. Eu sei que é difícil, né? 2,7 milhões de membros. Amém, amém. Crescendo cada vez mais, né, pastor? Glória a Deus. Verdade.
Bem, eu queria falar com você também que está aqui na igreja. Nós temos uma meta. Ano que vem, nós queremos ter 1 milhão de pessoas dentro do nosso YouTube. Amém? Nana e Ned, que são fundadores, amém? 1 milhão de pessoas dentro do nosso canal do YouTube. Mas para isso eu preciso de todo mundo, de você também. Eu quero que você compartilhe, chame os amigos, os inimigos, aquele familiar que está longe, mande para todo mundo. Compartilhe. E seja relevante, porque a mídia só entende quando você compartilha, quando está assistindo, que é relevante. Então vai chamar mais pessoas, aquelas pessoas que estão lá navegando no YouTube sem eira nem beira, daqui a pouco vem uma mensagem relevante de Deus. E nós queremos ter 1 milhão de pessoas no nosso canal. Isso para a honra e glória de Deus e para que você possa também ter mais pessoas conectadas conosco aqui na Central de Curitiba. Pastor Stanley, Esther e Mardoqueu, Hadassah, né? Eu primeiro? Hadassah e Mardoqueu. Nós vamos fazer um bate-papo bem gostoso aqui. Quem são eles? Por que eles estão aqui? Quem é Hadassah, né? E Esther? São duas pessoas diferentes. E quem é Mardoqueu? Hadassah era uma mulher bonita. Muito, né? Muito bonita. Foi selecionada como Miss Pérsia, né? Ou Miss Universo naquela época. Foi selecionada entre as mulheres da época para ser, e foi escolhida como rainha, então, do rei Assuero, ou rei Xerxes. Mardoqueu, ou Mordecai, era o tio dela, em realidade o tio que começou a criar Esther, porque Esther fazia parte do grupo dos judeus que foi dominado e espalhado pelo mundo, e eles pararam lá, depois ainda da guerra com a Babilônia. A Babilônia já havia dispersado muita gente, mas naquele momento muita gente pôde voltar. Quando a Pérsia dominou, eles deram chance de muita gente voltar para Israel. Alguns não voltaram por alguma razão, a Bíblia não conta porque eles não voltaram, mas eles ficaram ali. Em realidade, voltar à sua terra não era muito fácil também. E já começa a criar raiz naquele lugar, e as pessoas... Então, Esther, criada, perdeu seus pais, criada por Mordecai, então se criou e continuou ali na Pérsia, e foi escolhida quando jovem como rainha no lugar de Vasti. Acho que tentei resumir aí, isso, né? Porque esse não é o centro principal, esse é o pano de fundo para poder entender a lição, né? Exatamente. Taniara, fala com nossos internautas aí por enquanto. Então, baseados agora nessa primeira explicação que o pastor Stanley nos deu, eu quero perguntar para você aí da internet. Numa cultura tão mista quanto a nossa, nós não estamos talvez em terras estrangeiras, mas estamos envoltos em crenças completamente diferentes das nossas. Como poderíamos testemunhar de Jesus numa cultura como a nossa? Como você acha que você pode colocar em prática a mensagem de Cristo na cruz? Coloque aí nos comentários, estaremos aqui atentos para o que vocês estiverem escrevendo aí. Obrigado. Tati, minha madrinha querida, a única mulher que tem aqui, que está no nosso meio, você é da Interativa, tá? No nosso meio aqui. Nos fale um pouco mais sobre Hadassah, Esther. Então, eu queria contextualizar um pouquinho a história aqui, né? Babilônia tinha caído, o reino persa ascendeu, e Xerxes, ou Assuero, quando assumiu, antes dele já, na verdade, o decreto veio da parte de Ciro, o decreto primeiro que o pastor comentou, dizendo que os judeus que quisessem voltar para suas terras podiam. Mordecai e Esther resolveram ficar. E os comentários que eu li a respeito da lição,
todos eles falaram no sentido de que eles optaram por ficar, porque estavam completamente inseridos na cultura e nos modos de viver dos persas. Isso facilitou para que Esther depois fosse escolhida como rainha. Isso é muito importante aqui para a gente entender o contexto da lição. Porque seria um pouco estranho uma menina com modos, trajes e uma cultura completamente diversa ser escolhida no meio de outras tantas virgens de boa aparência e com bons costumes, que são os requisitos que a Bíblia traz para as moças que estavam no palácio sendo preparadas por muito tempo por Hegai para serem introduzidas à presença do rei e então uma delas ser escolhida. Além disso, só complementando, pastor, porque eu já fiquei com essa dúvida muitas vezes, o próprio comentário bíblico adventista, ele fala que Mordecai era primo de Hadassa. Outros estudiosos dizem que ele era tio de Hadassa. Não encontrei ainda um consenso em relação a essa ligação sanguínea. Fato é que eles eram parentes. E fato é que realmente ele criou Hadassa. E dentro dos princípios judaicos, isso é muito importante. Outra coisa que é importante antes da gente seguir é que, muito embora Esther e Mordecai estivessem completamente imersos na cultura, a fé deles estava sendo preservada dentro das características que eram necessárias para que em algum momento Deus pudesse levantá-los. Isso é muito importante a gente levantar, porque a missão deles, a forma missionária deles é uma forma diferente de uma missão tradicional. A missão tradicional é você chegar com panfletos, convites, convidar, chamar as pessoas, dizer quem você é, aqui você veio estudar a Bíblia e mostrar Jesus. E eles fizeram um caminho contrário, que é o modelo de Jesus. Se misturaram com o povo, demonstraram empatia, conquistaram confiança e depois disseram quem eles eram. Os métodos de Cristo, exatamente. Os métodos de Jesus. Mas sabe que, desculpa, algumas vezes nós achamos que inserir na cultura é aceitar tudo o que a cultura daquele lugar te coloca. E aí nós temos princípios que nós não podemos... São imutáveis, né? Então, mas é importante inserir na cultura? Sim, é importante. Mas com esse cuidado, né? É verdade. Samuel, nós estamos em Curitiba, uma cidade grande. Culturas diferentes, pessoas diferentes. Você pode ver aqui na rua da igreja, nós vemos diferentes tribos, a quais muitas vezes não temos acesso, ou não sabemos como ter acesso a eles. E muitas vezes o perfume de Cristo é apagado. Como que a gente consegue, em uma cidade como essa, ou uma cidade qual nossos queridos internautas vivem, cidades grandes, como que nós podemos ter essa cultura globalizada, porém, falar de Cristo? Complementando o que o pastor falou ali, a questão da cultura, que não é dentro dos nossos princípios, em primeiro lugar, nós temos que respeitar as pessoas, certo? E respeitar as suas culturas, não sendo críticos, porém, através do nosso viver, mostrando que existe outra via, outra possibilidade. E até aqui fala que Mordecai falou para Esther não dizer que ela era israelita, que era judia. E hoje o que eu vejo em muitas situações, eu mesmo já passei por isso na faculdade, quando você chega, a primeira coisa que você estampa são palavras, são sermões, provavelmente você vai ser o quê? Rejeitado. Mas a partir do momento em que as palavras e os sermões são a sua vida, dificilmente você será
excluído, você será inserido. Porque como nós vivemos num mundo onde a cultura e os planos de Satanás, que são sempre bem ardilosos e sutis, ele quer cada vez mais que as pessoas entrem num estado do quê? De degradação, a família, a sociedade como um todo. E a partir do momento que as pessoas olham, e vou dizer, felizes aqueles que são reconhecidos dentro da sociedade como cristão. As pessoas olham para você, você é cristão. E glória a Deus, aleluia, se disserem, pastor, você é adventista, certo? E muitas vezes nós lançamos sobre as pessoas uma luz que nós queremos ser, porém nos olhos da pessoa. Alguém já tentou enxergar alguma coisa com a luz direcionada no seu olho? Não consegue. Como cristão, e como foi Esther, que inclusive, não quero antecipar a lição, no jejum, as funcionárias, vamos dizer assim, dela entraram no jejum. O que é isso? Testemunho de vida. Então, a questão de se introduzir numa cultura, primeiro, respeitar a todos. E segundo, através da sua vida, mostrar, realmente existe algo melhor. E eu quero conhecer. Sabe, Samuel, uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho um grupo seleto de 5 famílias que foram para o Japão, para Tóquio. E a Conferência Geral enviou esses pastores para lá. Um é o pastor Daniel Medley, que foi pastor aqui também, com a Suitlana. E outro casal é o Sérgio Quevedo com a Raquel, que são queridíssimos amigos meus. Eu queria que você acessasse lá o Insta deles, Sérgio Quevedo e Raquel Pleite. Vocês vão ver que testemunho. E depois o Sérgio colocou algumas coisas que ele está fazendo. No 3º ano, eles vão para o 4º ano lá. É interessante como eles se inseriram na cultura. E é interessante como os japonês achou e encontrou o cristianismo. Primeiro, o cristianismo é muito, muito baixo o nível de cristianismo lá. Nós não temos quase cristãos. Segundo, adventista então, né, pastor? Quase nada. E o que 5 pessoas podem fazer no Japão com milhões de pessoas? Daí ele colocou um vídeo. E é emocionante de ver, sabe, Samuel, o vídeo dessas pessoas falando como que eles se tornaram adventistas ou cristãos. E até complementando, a lição fala, e os comentários dizem que é um livro da Bíblia que não fala em Deus. Exatamente. Mas sente-se que as pessoas vivem e são realmente dependentes de Deus, não é, pastor? Deixa eu dizer uma coisinha. Pois não, pastor. Eu estou aqui com a língua coçando, desculpa. Pode interromper qualquer um de vocês. Nós na América do Sul, nós todos na América do Sul, pagamos 18 missionários no mundo, que termina o ano que vem. 18. Daniel Meder é um deles, no Japão. Temos 2 em Israel. 2 em Israel. Temos 12 no Oriente Médio, em países que a gente nem pode falar. Sim. Que estão lá. Temos 2 mais, que eu falo, 2 na China. Eles estão distribuídos ali, trabalhando com eles. Agora, ele disse, que legal quando a gente é conhecido por cristão. Se nós nos identificamos como cristãos para os muçulmanos, eles recusam a gente na hora. Por quê? Porque o cristão hoje toma bebida alcoólica, ele não toma. O cristão hoje tem um dia de guarda que é domingo, mas em realidade não guarda esse dia. O cristão hoje, ele usa qualquer tipo de roupa, e ele usa uma roupa específica. O cristão hoje adora muitos deuses, e ele adora só um Deus, ele é monoteísta. Então, quando nós dizemos que somos cristãos, nós criamos uma barreira. E o que a gente tem que fazer para trabalhar com essas pessoas? Criar pontes. Quais são, para essa cultura, você tem que entender qual é o ponto positivo que você pode alcançar esta pessoa.
Então tem pontos positivos. Eles creem na volta de Jesus. Olha lá, de Alá. Claro, a gente pode chegar por aí, a gente pode falar da comida. É interessante que a Raquel, do pastor Sérgio Quevedo, montou dentro do Instagram dela, Raquel Plate. Ela ensina comida vegetariana. E um dos pontos, eu fiquei perguntando para o Sérgio e para a Raquel, tá, vocês estão um ano aí e não fizeram nada? Que nós, na cultura nossa, vamos implantar igreja, vamos implementar cristianismo. E eles não, eles estavam lá só estudando a cultura e sabendo como alcançar as pessoas. É interessante que lá eles tiveram, das pessoas que testemunharam, eles falaram assim, eu vim aqui eu gosto muito de computador. Eles estavam oferecendo aulas de computador, e como desmontar e montar o computador, e de repente eu vi pessoas diferentes. E as pessoas diferentes eu achei interessante, porque eu queria fazer parte das pessoas, saber e viver como elas vivem. E hoje eu sou um adventista do 7º dia e quero testemunhar para muitas pessoas a minha cultura, como é ser adventista. Posso fazer um complemento? Também, minha língua também está coçando. Tanto quando Samuel, quanto quando o pastor comentou sobre a questão da rejeição, em falarmos diretamente sobre Jesus, quando eu estava começando o curso de psicologia, agora estou quase terminando, tinha uma matéria chamada comunicação oral e escrita. E eu tentei eliminar, porque eu sou advogada formada há quase 30 anos. Mas não consegui, porque eu já era formada há muito tempo. E a validade do meu crédito tinha vencido, então fui obrigada a fazer comunicação oral e escrita, que é a base do meu trabalho, é escrever e falar. Só que eu aprendi que para cada tipo de discurso, eu alcanço um tipo de público. Então não é que eu vou discordar de vocês. O que eu quero dizer é que para cada lugar, para cada situação, é um tipo de abordagem. Do mesmo jeito que em alguns momentos eu preciso ser intencional, clara, aberta, escancarada, em outros momentos, em outras realidades, em outros contextos, eu preciso, como Esther e Mordecai, me silencio, vivo o estilo de vida daquelas pessoas, sem perder os meus princípios, meus valores, a minha fé, e no momento certo, eu me posiciono. Em outros momentos pode ser que você precise entrar, como dizem, né, com os 2 pés na porta. Quem vai dizer isso para a gente? Essa é a questão. Quem vai dizer isso para a gente? Aí o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela. E nós temos que estar aptos a receber o Espírito Santo nessa hora também. Então, só fechando, qual que é a lição que Esther nos traz aqui, o livro de Esther nos traz? Que nós precisamos, na verdade, ser direcionados pelo Espírito. Não é que esse é o modelo perfeito, padrão, que serve para todo momento, para toda hora, para toda cultura, para toda geração. Não é. E nunca vai ser. Mas para esse momento aqui, específico, e Mordecai depois, ele fala isso para Esther. Sim. Quem sabe, querida, porque ela estava resistente. Mas segura que daqui a pouco a gente começa aí. Tânia, tá certo. Como é que está o nosso pessoal? Como é que está os nossos internautas? Nós estamos, sabe com quantas pessoas hoje? Agora, nesse momento, 2.000 pessoas conectadas e mais vocês aqui na igreja. Fazem parte da galeria. Nós temos aqui hoje mais ou menos 3.000 pessoas assistindo a você. Sim, assistindo a nossa escola sabatina. Estamos muito felizes com a presença de cada um. E estou recebendo aqui muito amor e carinho dos irmãos de vários lugares e comentários riquíssimos que me deixa até com dificuldades de escolher quais comentários. Mas estamos aqui, ó. José Leite, ele diz que evangelizar as grandes autoridades também é através de nossas literaturas. Também espalhar os livros missionários, porque é a última voz que vai terminar a obra de Deus com muitas orações. Dirce Granella diz: nós devemos, no nosso dia a dia, dar o testemunho de Jesus, como transformou as nossas vidas, amando o nosso próximo e, na oportunidade, com respeito e amor, falar de Jesus.
Temos Marta Jane, testemunham através das palavras, o não julgamento, o amor ao próximo, olhando para dentro do que ele tem a oferecer. É assim que Cristo ensina: respeito, amor, compaixão. Dirce Bertolini, a nossa amiga já há bastante tempo aqui, tem nos enriquecido com seus comentários vários sábados. Ela diz: através do testemunho pessoal em família, vizinhança, comunidade pelo estilo de vida, exercitando os frutos do Espírito Santo, firmados na verdade, justiça e amor, com simplicidade e respeito. E a Alessandra Nunes diz: estamos aqui nessa terra, mas não somos dessa terra. Então devemos estar inseridos, mas nunca participativos, com os costumes deste mundo. E Angela Bendler diz assim: levando amor ao próximo, ajudando os necessitados, perdoando os que nos feriu, olhar o próximo com amor de misericórdia, eu creio que este é o verdadeiro evangelho. Quantos comentários maravilhosos, estamos muito felizes e agradecemos a Deus pela presença de vocês conosco, mesmo distantes, mas também aqui no chat. Já posso lançar a próxima pergunta? Pode lançar a próxima pergunta, por favor. O que a gente deve fazer quando não podemos dizer nada sobre nossa fé? Quando não podemos identificar para as outras pessoas qual é a nossa fé? Como podemos testemunhar? No caso de Esther, ela foi orientada a não dizer que ela era uma moça judia. E algumas vezes também podemos estar numa situação semelhante. Como poderíamos então testemunhar de Jesus numa situação como essa? Coloque aí o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Na verdade, até corroborando o que a Tati falou, o pastor, e eu comentei, e na verdade, continuando, né, com a pergunta, eu tenho nessa lição deste trimestre, algumas lições ficaram bem claras com a questão de Paulo, e algumas coisas bem incisivas escritas, dizendo que o cristão tem que ser aquela pessoa mais amável. O cristão tem que ser aquela pessoa, ser a primeira convidada na festa da empresa. O cristão tem que ser aquele convidado para a festa de 1 aninho da pessoa, quem sabe, que tem o menor cargo na empresa. Então, uma das coisas que eu acredito que justamente vai acontecer, respondendo essa pergunta, é na hora que o cristão deixar de lado, desculpe ser sincero, aquela desculpa, eu sou pecador, e começar a mudar a sua maneira de ser. O cristão tem que ser o mais gentil, o cristão tem que ser o mais amável, o cristão não pode ser rude. O cristão tem que ser aquela pessoa que, a exemplo do que a lição fala aqui, né, que o céu pega uma pedra bruta e vai lapidando, 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 até que o nosso artífice ali veja na pedra refletida a sua imagem. E como que era Jesus? Jesus chegava e falava: nós vamos ter uma reunião, vou falar sobre tal assunto. Não, Jesus era uma pessoa que todo mundo queria estar perto. Eu tenho inclusive comentado em algumas reuniões aqui da igreja, que o líder, começando pelo líder, ele tem que ser aquela pessoa que cumprimenta todo mundo, sorri para todos, é amável com todos, e se em algum momento houve algum ato de falta de educação, de gentileza, ore para que Deus mude você. Aí, se precisar, vamos falar. As pessoas vão buscar em você alguma coisa diferente. E colaborando aqui com o que a Tati disse, essas pessoas que a gente tem que falar abertamente, elas têm que vir à igreja, querer uma igreja que seja realmente relevante na comunidade, e nós estejamos aqui preparados para recebê-los, para orientá-los, e assim nós estaremos cumprindo a missão em todas as frentes,
Não existe realmente uma forma específica, mas lá quando se misturamos, nós precisamos ter na consciência, o mais importante é refletir a Cristo. Se você não reflete a Cristo, melhor nem falar dele. Verdade. Sabe, Samuel, você me remeteu a um tempo da Igreja Central que nós tínhamos a feira não é de missões, feira dos departamentos, ministérios, e tinham lá que Ministério Pet, e tem um casal aqui na igreja que foi batizado por causa que trouxe um pet da rua com eles aqui, vieram aqui, tinha um Ministério Pet, e conheceram a igreja, conheceram o pessoal, e louvado seja Deus por isso. Tati, Rainha Vasti foi um momento difícil da vida dela, que ela teve que deixar de ser rainha, e daí veio um momento mais difícil, uma situação mais difícil ainda para a Radassa. E aí? Qual foi essa situação difícil, pastor Stanley e Tati? Como é que foram isso aí? Então, eu fico imaginando assim, porque Vasti ou Vasti, né? Não foi muito diferente o que ela fez do que Esther fez. Se a gente parar para pensar. O que aconteceu com Vasti? Vasti foi chamada à presença do rei e não aceitou, ela desobedeceu. Ela desobedeceu uma regra instituída no palácio. Por quem? Pelo próprio rei. O que Esther fez quando foi se posicionar para defender o povo de Israel? Ela também desobedeceu uma regra instituída no palácio. Ninguém poderia ir à presença do rei se não fosse chamado. Por isso, Esther fez algo antes de estar na presença do rei. Porque diante de regras de homens, apenas um Deus Todo-Poderoso poderia quebrar as resistências instituídas por homens. Então, o que Esther fez? Ela resolveu orar. Ela disse, bom, eu posso ser julgada e levada à morte se eu entrar na presença do rei e ele não achar favor em mim. Então, eu não tenho como, pelas minhas próprias forças, garantir isso, que eu vou entrar naquela sala e vou conseguir falar com o rei sobre o que eu preciso falar. Eu não consigo. Queridos, isso é uma aplicação muito importante para a nossa vida particular. Há momentos em que simplesmente nós não conseguimos. Pastor, dentro da América do Sul, como que os missionários se portam mediante isso? Existem leis, cada país tem a sua lei. Existe alguma história bacana de algum missionário que o senhor saiba que orou para Deus e Deus mudou as regras para que ele conseguisse falar de Jesus? Deve haver. Eu não sei especificamente a história a respeito, mas certamente deve haver. Agora, há um elemento especial. Nós já estudamos numa lição anterior, o que a Tati disse, que nós temos às vezes medo, né? Então justificamos nossa não falar por causa do medo. Tinha um jovem que estava dando estudo bíblico para uma pessoa de uma outra religião que era muito perigosa. A mãe veio falar para mim, por favor, fala para o meu filho, para ele não continuar dando estudo bíblico para ele, porque é perigoso, eles podem vir matá-lo e matar toda a sua família. O medo pode levar a isso, mas em realidade, quando nós somos exortados a pedir, nós temos a história do filho do pastor Volney. Não sei se ele já passou por aqui, contou a história e mostrou a foto dele batizando um rapaz. É um trabalho fantástico, não foi de um dia para outro, foi intenso, foi como ele falou, tem que conquistar, tem que usar os métodos de Jesus Cristo, tem que os conquistar, tem que mostrar simpatia, relacionar-se com a pessoa, ter compaixão dela. Então, quando ela chega a isso, ela consegue. O método que nós usamos como igreja, nesses países mais fechados,
é que ele vai como estudante do idioma local, árabe ou mandarim ou etc. Japonês. Né? Então ele vai, começa a estudar e ali ele começa a criar o ciclo de amizade. Aí ele começa a usar o método de Cristo. Ele começa a conquistar, trazendo para dentro da sua casa. É um método fácil que a gente deveria usar entre nós, que a gente não tem usado. O que a gente faz? Leva para a igreja, leva para a sua casa. Primeiro, o lugar onde você é vulnerável, onde a pessoa se sente bem, onde ela pode. Então o pequeno grupo acaba sendo mais positivo do que a própria igreja, porque você acaba conquistando e quebrando esse paradigma e quebrando preconceitos para poder facilitar o envio da mensagem, né? Preciso falar porque o medo que o pastor falou, muito, muito, muito importante esse comentário. A Esther teve medo. Quando o Mordecai chegou para ela e disse, olha, você vai precisar agora, nesse momento histórico, ir à presença do rei e dizer, revelar que você é judia e que existe uma lei que vai exterminar todo o teu povo. Você precisa. E ela teve o quê? Medo. E aí, o que eu preciso falar aqui? Das coisas que eu tenho aprendido na faculdade. Emoção, sentimento, pensamento e ação. É assim que todo ser humano funciona. A primeira coisa que a gente sente, no momento que algo acontece conosco, é a emoção, medo. Ela teve medo. Medo. Mas aí o que você faz com o medo é que gera um sentimento dentro de você. Esse sentimento vai reverberar em pensamentos. O que eu faço com isso? 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 Uma decisão dentro da tua mente. E aí uma atitude, ação. Então o medo em si, ele não é algo ruim. O medo nos preserva de muita coisa. Certo ou errado? Certo. Mas o medo não pode nos paralisar. Ele não pode gerar em nós sentimentos que gerem pensamentos negativos, que não permitam que a gente haja como verdadeiros cristãos. E Esther conseguiu, através da oração e do jejum, a força para vencer o medo e realizar o propósito que Deus tinha para ela. E Marcelo, só Sim. finalizando essa questão de se introduzir, pastor tem todas as informações do que acontece. Nós temos pastor entrando numa sociedade através do basquete. Temos um pastor que inclusive é fruto dessa igreja, que prega ou pregou um bom tempo para surfistas, que inclusive criou uma Bíblia impermeável, e ele dava estudo atrás da arrebentação, e ali ele teve vários surfistas que se converteram, e também um pastor que é skatista, e chega nas pessoas através do que ele tem como habilidade. E a gente imagina que a única habilidade que Deus vai nos dar e vai ser para o serviço é cantar e falar. E nós temos um pastor aqui nosso, David Chachin, que é o nosso pastor maromba. Ah, tem o pastor marombeiro, maromba daqui, claro. verdade. E o David, ele está fazendo um trabalho fantástico, não só aqui com esse pessoal marombeiro, mas aqui dentro da igreja com ministérios que vocês vão ficar pasmos do que nós vamos ter aqui. Samuel, é difícil quando existe assim, olha só como que era, como que foi antes, e ver se tem algo semelhante. Existe um povo espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes da lei de todos os povos. Eles não cumprem as leis que nós queremos. Um povo cujos costumes são diferentes e não obedecem às leis impostas. Uma receita perfeita para perseguição. É muito tênue essa linha, né? É muito daquele tempo para hoje. Nós somos um povo diferente? Como é que é isso aí? Uma receita perfeita para perseguição.
até eu estou aberto aqui com os comentários de Ellen White, que fala assim: agora e daqui por em diante até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder, Jesus. Devem separar dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer do alimento mais simples e de forma moderada. A receita perfeita é você ter condições de conseguir ouvir a voz de Deus. Não tem. Porque se eu for buscar a receita em mim, ou seja, não fazendo, criticando, mas o coach que busca dentro de si a solução para os seus problemas, normalmente não vai encontrar. Então hoje, um grande ministério que a Tati pode iniciar com todos os outros, é a psicologia de alguém que sabe de onde buscar a fonte de toda a sabedoria. Sabe como trazer uma saúde mental e consequentemente espiritual dentro de onde realmente tem o que serve para o nosso coração, o que vai acalentar o nosso coração. Então a receita perfeita para nós entrarmos numa sociedade e conviver com a cultura, primeiro é conhecer a vontade de Deus. E assim como Daniel e seus companheiros e Mordecai com relação a Amã não se curvaram, não pode ter medo, não é, Tati? Porque o que enfrentaram o medo, exatamente, o que vai nos fazer com que a nossa fé, nossos princípios sejam ali desrespeitados, não podemos seguir. Temos que ter consciência que daqui para frente a perseguição e as dificuldades serão maiores. E o que nós temos que dizer com isso? Glória a Deus, Jesus está voltando. Amém. Pastor, colabore conosco sobre essa parte. Como que é a dificuldade de nós sermos cristãos, mesmo sendo perseguidos, muitas vezes odiados, muitas vezes a gente não sabe muito o porquê disso, mas enfim, o que nós podemos fazer, pastor, para mudar isso aí? Lobão, há um elemento que supera e quebra essas barreiras, chamado amor. Uma coisa que Esther fez quando ela teve medo, ela encarou a situação, mas ela não encarou de peito aberto, assim, vamos que nem cego correndo atrás de problemas. Não, para resolver. Ela conseguiu a estratégia era a estratégia da relação que ela tinha com Deus, mostra claramente isso, que ela recebeu já lá na infância, criado por Mordecai, por seu tio ou primo. Em realidade, ela disse: eu vou orar e vou jejuar e vou com todos aqueles que trabalham comigo também fazer isso. Agora, por favor, vocês orem por mim e jejuem comigo, porque é preciso, para você conquistar um sonho, não pode ficar no coração só. O sonho, só ele pode se tornar uma realidade se eu compartilho esse sonho, e esse sonho passa a ser o sonho dos outros também. E ela começou a enfrentar com a oração e jejum. O comentário bíblico, ou o comentário da lição da Escola Sabatina, fala muito sobre isso, na parte de quarta-feira, sobre a importância da oração e do jejum para a vida espiritual. Pastor Bulhon uma vez perguntou para a moça que estava querendo conseguir um namorado: quantas noites você já passou orando por ele? Pastor, nenhuma. Você quer realmente conquistá-lo?
Que dê certo. Então, ela sabia da importância da oração, Esther sabia disso, e começou a orar, a jejuar, com todas as suas servas começou a jejuar, e convidou também aos seus para também jejuar. Ou seja, isso é importante. Isso faz a gente entender a força de uma comunidade, isso faz a gente entender quando a Bíblia fala na igreja como um corpo de Cristo, onde cada parte do corpo tem uma função que trabalha em harmonia para um objetivo só. O objetivo único lá daquele momento era a garantia de que o povo pudesse, no final, né, foi isso que ficou no decreto, pudesse se defender. A gente não sabia ainda o que o rei definiria como, né, teor do decreto, mas afinal foi esse. Mas a importância da comunidade, Esther percebeu que não conseguiria sozinha. Será que às vezes nós não somos um pouco autossuficientes na nossa vida pessoal, na nossa liderança dentro da igreja, e por vezes não achamos que conseguimos tudo sozinhos, e às vezes vamos atropelando. Mas a salvação não é individual? É a salvação individual, cada um por si, mas não é no conselho de muitos que se encontra a sabedoria. Sim. A Bíblia fala, é a força, né? Ela vem dessa comunidade que tem um objetivo único, mesmo que nós sejamos diferentes. E daí, Samuca, eu fiquei pensando, e eu concordo com vocês dois, quando vocês dois falaram uma palavra-chave, que é amor. Amor é a base. Eu não sei se todo líder tem que cumprimentar todo mundo. Tenho pensado sobre isso. Porque eu sou uma pessoa espontânea, vai juntar com outro espontâneo. Mas a pessoa que é tímida, porque tem líderes que são mais tímidos, e eles estiverem numa reunião grande, dificilmente ele vai entrar lá numa rodinha de pessoas espontâneas. Mas se ele vê um num cantinho, meio quietinho, é capaz que ele chegue lá junto com aquele outro tímido. Então, o que eu entendo? Que se Deus deu para cada um de nós dons, habilidades, temperamentos, perfis tão diferentes, tão múltiplos, é justamente para nós nos completarmos. Porque vamos ter espaço para todos. O que eu não consigo fazer na minha espontaneidade, o tímido consegue fazer. Na sua singeleza, na sua calma, na sua serenidade, né? Porque quem é espontâneo faz muita coisa, mas às vezes pode não alcançar aquele que vai com mais calma, que precisa do seu tempo, e aí o tímido vem e alcança aquele. Lobão, para enfrentar os últimos dias é preciso muita oração, mas é preciso um grupo. A igreja é o lugar de comunhão com os irmãos, onde nos ajudamos. Eu tenho o ombro para chorar e eu cedo o meu ombro para o outro chorar. Eu participo da salvação do outro. Isso é viver, porque lá no céu a gente não vai viver sozinho, a gente vai viver em comunidade. É importante isso. Claro que a igreja é importantíssima para isso. Nós somos, afinal de contas, somos irmãos em Cristo. E como nós vamos demonstrar que nós somos irmãos em Cristo sem estarmos aqui reunidos nessa em comunidade? E até um outro texto aqui da irmã White, lá no livro Testemunhos para a Igreja, resume bastante o que a gente está falando aqui. A oração move o braço da onipotência. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador, operará em favor de seu povo, se este, aqui ele engloba a todos, seu povo, se este com fé lhe buscar. Restringirá, olha a maravilha da promessa aqui, restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo, e todos que aceitarem estejam preparados para o conflito. E até não falamos, talvez vamos voltar um pouquinho atrás, tem um comentário falando o seguinte, que Deus usou uma pessoa embriagada para que Esther pudesse estar no trono, porque a história fala que ele estava já bebendo há 7 dias, então Vasti, quando negou, ela falou assim, não, como ele estava embriagado, eu acho que não vai ter problema nenhum. Mas o que acontece? Eu acho, não é o certo. Qual o plano de Deus? E ele usou até uma pessoa
nessa condição para que o plano dele se cumprisse. E eu faço um adendo aqui, Marcelo. Muitas vezes nós vemos cristãos se degladiando na internet por esse lado, aquele governante, aquele outro governante. Deus está no controle de tudo, mesmo coisas, quando não pareça, não é isso? É verdade, é verdade. Taniara, como que está o nosso pessoal? Nós estamos agora com 3.200 pessoas nos assistindo, como você, que está aqui no nosso lado. E essa que é a importância real da comunidade. Muitas vezes não podemos estar juntos fisicamente, mas Deus nos deu essa oportunidade, que com essa tecnologia, podemos estar juntos e também compartilhar conhecimento, compartilhar amor e estarmos unidos como irmãos. Temos aqui vários comentários. A Alessandra Nunes diz: eu gosto de dizer aos meus clientes que estarei orando por eles. A maioria expressa uma reação de felicidade e acabam me falando os seus nomes. Olha só como se comunicar. São atitudes simples do nosso dia a dia que demonstram a nossa fé. Dirce Bertolini diz: viver como cristãos e colocando-se sob a direção do Espírito Santo, usar as oportunidades para usar a estratégia pedagógica do Mestre. Olha só, os dois comentários se complementando. Diego Leonardo dos Anjos: melhor do que as minhas palavras são as minhas atitudes e meu testemunho pessoal mediante qualquer situação. Falará muito mais do que palavras faladas. Sejamos a imagem e semelhança de Deus. E Maria José da Luz diz: às vezes não precisamos falar que somos cristãos, adventistas do sétimo dia, mas as pessoas nos identificarão pelas nossas ações, seremos diferenciados. As nossas ações realmente demonstram a quem pertencemos, demonstram por quem levantamos todas as manhãs de nossas camas. E Fernandes Serra diz: o nosso testemunho em locais difíceis pode até ser expressado por nossos gestos. Alguns vão notar e irão perguntar por que somos diferentes. Grandes comentários, e é uma pena que eu não possa ler todos eles que foram colocados aqui. É muito importante e gostamos muito que você compartilhe conosco o que o Espírito Santo fala ao seu coração aí, seja na sua casa, seja em viagem, seja no trabalho, em algum plantão. Que Deus te abençoe ricamente. E agora já quero lançar a próxima pergunta. Por que foi que Amã odiou tanto Mordecai? Por que esse ódio no coração? E como podemos testemunhar, apesar de enfrentar esse tipo de dificuldade? Às vezes, em nossa sociedade, em nosso trabalho, em nossa rede de amigos. Como podemos testemunhar e por que Amã odiou tanto aquele servo de Deus? Obrigado. Bem, nós vimos aqui a história de Hadassah, de Esther. Assim como teve uma perseguição muito grande, impossível de pensar em passar, transpor essa lei, Deus, o Deus dos milagres, move todas as coisas. Preocupação a gente não precisa ter. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós jejuamos, quando nós pedimos a Deus, esteja preparado, porque Deus muda toda e qualquer situação, porque é a vontade dele, não a nossa. O Purim foi assim, de morte para a vida, de uma lei que é irrevogável para uma outra lei que foi posta para que eles pudessem se proteger. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz todas as coisas. Nós vamos aqui para considerações finais, começando pelo pastor Stanley. Pastor, suas considerações finais ali. Eu coloco um pensamento que está na lição de quinta. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. Quando eu coloco diante de Deus a minha vida e deixo nas mãos dele para que ele opere no meu viver, ele vai operar.
fique tranquilo. Embora você não veja a luz no fim do túnel, Deus vai tirar você da dificuldade, obrando em sua vida e dando vitórias fantásticas e maravilhosas. Esse é o nosso Deus que muda todas as coisas. Tati, suas considerações finais? Difícil em 2 minutos, né? Nós temos 3 minutos, pode ficar Tá sossegado. bom. Ser cristão é se desconstruir. É pegar tudo que você entende como certo da tua visão humana e deixar isso cair por terra e permitir que aquilo que é contra a sua natureza entre em você, te domine, te controle, te direcione por todo o tempo. Isso é antinatural. A nossa tendência é fazer a nossa vontade. É estereotipar as pessoas. É dizer, uma pessoa bonita não pode ser inteligente. É ou não é verdade isso? Ou uma pessoa cheia de piercing, tatuagem, diferente de nós, Uma não pode pessoa vir à cheia igreja. de tatuagem com piercings não pode ser uma pessoa boa. Deve ser um meliante. Deve ser um traficante. Então nós temos por hábito julgar as pessoas, estereotipar as pessoas, dizer quem pode, quem não pode, né? Aqui sim, lá não. Agora deste jeito, não daquele jeito. Ser cristão é se desconstruir. A minha mensagem final é assim: Que difícil, né, Tati, isso? se Profundo e desconstruir, eu acho que de todas as lições é a mais complexa e a mais difícil para todos nós. E sem ela, a gente não vai passar de ano na sala do cristianismo. A gente vai ficar repetindo de ano, repetindo de ano, repetindo de ano. Para nós passarmos de ano e nos assemelharmos cada vez mais a Cristo, ficarmos cada vez mais parecidos com Ele, nós precisamos permitir que uma obra seja feita em nós, mesmo que vá contra tudo aquilo que a gente entende ser a gente. Ah, mas eu sou assim. Então entenda que o cristão não é assim. Ah, mas eu penso assim. Então entenda que a Bíblia fala assado. E esse jogo, essa briga interna, ela nos consome muitas vezes. Porque o eu, a carne, quer prevalecer sobre o espírito. E só existe uma forma do espírito prevalecer sobre a carne. E essa desconstrução acontecer efetivamente na nossa vida. É a conexão com o Espírito Santo. Amém. Samuel, suas considerações finais. Eu vejo que o mais importante para o cristão é ter uma vida de propósito o tempo todo. Não apenas na igreja e nas atividades da igreja. Ser intencional. Intencional em todos os momentos. Uau. Ele não é pastor em primeiro lugar. Ele é um cristão que é pastor. Ele não é engenheiro em primeiro lugar. Ele é um cristão que é engenheiro. Quando nós fazemos isso, nós colocamos em tudo o propósito em primeiro lugar. Então aquilo ali vai nos trazer algo que dê mau testemunho, mesmo que dê dinheiro, fama ou quem sabe posição, não. Eu vou buscar outro caminho para que isso realmente aconteça. Então uma vida de propósito, ela nos capacita para ter a palavra certa no momento oportuno, nos capacita a testemunhar sem palavras e nos capacita, acima de tudo, nos desconstruir para deixar que Deus diga o que eu devo fazer. Eu canto bem, eu falo bem, mas o objetivo de Deus para a sua vida é outro. Então se desconstrua e faça a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Aí vem a dependência plena em todas as questões da vida de Deus. Assim realmente você terá uma vida de propósito, e o que você faz de errado, talvez você não sabia, você começa a enxergar, que pelos olhos da fé, o Espírito Santo vai te mostrar qual o caminho a seguir. Taniera, considerações finais e o nosso pessoal na internet, como é que está? Tem um comentário aqui.
da Maria Rita Araújo, ela diz: Mordecai não era bajulador e não se curvava a pessoas que não respeitavam o autor da vida. E isso é muito importante, que nós possamos estar sempre atentos, sempre dedicados à palavra de Deus, com a intenção de testemunhar e identificar também que até nas dificuldades, nas lutas, nas provações e perseguições, há oportunidade de testemunhar do nosso Criador. Há oportunidade de mostrar quem somos, de onde viemos, quem é o nosso Criador e quem é aquele que guia as nossas vidas em todos os momentos. E você que está assistindo a gente aqui, e você que está na igreja aqui também, tem uma oportunidade de testemunhar do amor de Cristo, digitalmente. Eu quero que você vá no YouTube, pega o celular aqui que estão presentes, vá no YouTube, dá um like, faz isso agora. Você que está aí também nos assistindo, dá um like ali no YouTube, nosso canal, e isso vai fazer com que o nosso canal seja divulgado para pessoas que nunca ouviram falar de Deus. E esse é o teu posicionamento, você tem que se posicionar. E nós queremos, para a honra e glória de Deus, chegar aqui, pastor Stanley, a 1 milhão de assinantes no nosso YouTube. Esse é o nosso planejamento para o próximo ano. E pela graça de Deus nós vamos conseguir. Para que você que está assistindo a gente, para você que está na internet, possa fazer o teu trabalho missionário, se posicionar. Olha, apesar de estar aqui, sozinha, muitas vezes, eu não vou numa igreja, não consigo ir numa igreja. Ei, mas calma aí, você faz parte da Igreja Central de Curitiba. Você que está aí nos assistindo, nós estamos aqui com mais de 4.000 pessoas conectadas junto com nós, aqui na igreja. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da sua igreja. Eu queria que a câmera mostrasse aqui quantas pessoas que têm aqui, que estão nos assistindo, estão presencialmente aqui. Se você puder dar uma girada na câmera aqui, vocês vão ver. E você que está aí, você faz parte dessa igreja. Olha só que legal. Dessa igreja, você que está aí, você faz parte aqui da Igreja Central de Curitiba. Semana passada, teve um comentário de que, eu não posso ir à igreja, eu não faço parte da igreja. Ei, você não pode ir à igreja, mas hoje, graças à tecnologia, você faz parte da Igreja Central de Curitiba. E Deus seja louvado por isso, por todas essas coisas. E você pode testemunhar, você pode se posicionar, falando: ei, eu conheço um Deus diferente. Eu tenho uma mensagem para você. Eu quero passar para você essa mensagem, para que você possa ser transformado segundo o coração de Deus. Eu quero orar com vocês nesse momento, e que você possa, nesse Natal, falar sobre Deus. Que você possa, nesse Natal, na ceia da tua família, colocar Jesus como o maior presente. Sabe, muitas vezes ficamos preocupados com presentes, lembrancinhas, mas o amor de Deus constrange. E esse é o maior presente que você pode dar para quem você ama, para os teus familiares. Nós, Escola Sabatina, queremos desejar a você um Feliz Natal, e que Deus possa ser o maior presente na vida sua nesse momento. Taniara, ora para a gente? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esses momentos que passamos estudando a Sua Palavra. Muito obrigada, Senhor, por ter nos ensinado através da Rainha Esther, que o Senhor está guiando nossas vidas, está conosco, que o Senhor nos oferece o Teu Espírito Santo, para que possamos ter sabedoria para tomar as decisões, mesmo nas horas mais difíceis. Nos capacite, Senhor, nos ajude a buscar pelo Teu Espírito Santo com essa força de Esther. Nos ajude, Senhor, a jejuar, a realmente abrir os nossos corações, para que possamos, ó Pai, ter essa sabedoria para pregar o Teu Evangelho, que não somente seja para a nossa própria salvação, mas para a salvação de todos ao nosso redor. Que o Senhor esteja conosco, com nossa família, todos os nossos amigos e irmãos que estão na internet, todos os Teus filhos na face da terra. Que Cristo volte logo e que possamos estar sem pecado em nenhum lugar do universo. Pedimos, ó Pai, essas bênçãos e já agradecemos, porque temos a certeza que pela Tua sabedoria e Teu tempo o Senhor ouvirá. Em nome de Jesus. Amém.